Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar sobre fatoração por agrupamento. Agora, nesta aula, vamos agrupar os termos para depois fatorá-los. O que significa isso então? Tem a expressão 2x yz mais 2y mais xz. Notem, o elemento 2 do primeiro termo não é comum ao segundo termo. Então 2 não pode ser fator comum da expressão inteira. X eu tenho no primeiro termo, mas não tenho no segundo termo. Então x também não pode ser fator comum de toda a expressão. Então vou ter que tentar fazer o quê? Juntar os termos que tenham alguma coisa em comum. Notem que 2x e xz tem o x como sendo fator comum. yz e 2y tem o y como sendo fator comum. Então vou reagrupar esses elementos dessa forma. Os que têm elementos em comum. Então está aqui em vermelho 2x mais yz mais 2y mais yz. Está em vermelho, eu tenho aqui o x como sendo fator comum. Então, se o x é fator comum, lembrando, é sempre fator comum vezes quem? O resultado da divisão do primeiro termo pelo fator comum. 2x dividido por x, sobra 2. xz dividido por x, sobra o z. Então, sempre fator comum vezes o resultado da divisão de cada termo pelo fator comum. Tem um mais ali, então mais aqui. E o meu fator comum? Y e y. Então y é meu fator comum. Lembrando que tem o que? Primeiro termo, 2y dividido por fator comum, sobra o 2. yz dividido por y, simplificando, sobra o z. Então tem o fator comum y vezes 2 mais z. Notem que agora, nessa expressão, ela ainda não está na forma fatorada. Lembrando que para estar na forma fatorada, eu tenho que ter um número vezes o outro. Aqui eu tenho um número mais o outro número. Então, não está na forma fatorada. Mas notem bem, aqui eu tenho 2 mais z, esse número, e tenho 2 mais z no outro termo. Então, ele é nosso fator comum. Então, quem é nosso fator comum? 2 mais z. Lembrando que o fator comum vezes o que? O resultado da divisão do primeiro termo pelo fator comum. Pegar o primeiro termo dividido pelo nosso fator comum, vai sobrar o x. Se pegar o segundo termo dividido pelo nosso fator comum, vai sobrar o y. Então, eu tenho aqui 2 mais z, que multiplica x mais y. Temos aqui, então, a nossa forma fatorada. Segue o próximo exercício. Tem a expressão 10a mais 4ab menos 6b menos 15. Procurar se tem algum termo em comum a todos os elementos. 10, 4, 6 e 15 não pertencem à mesma tabuada. Então, não tenho um fator comum. Tentar agrupar 10 e 15, os dois pertencem à mesma tabuada. Então, vamos relocá-los. 4ab e 6b, eu tenho o 4 e o 6, que pertencem à mesma tabuada, e tenho o b, que seria o fator comum. Então, vou reorganizar os elementos. 10a menos 15, mais 4ab menos 6b. Notem que na parte vermelha eu tenho o 10 e o 15, que pertencem à mesma tabuada, a tabuada do 5. Então, o 5 é nosso fator comum. Lembrando que o primeiro termo dividido pelo fator comum, o segundo termo dividido pelo fator comum. Então, o fator comum vezes o resultado dessa divisão. 10a dividido por 5, 2a.
menos 15 dividido por 5 dá 3. Mais, quem seria o fator comum aqui, ó? Olhando os números, 4 e 6, pertence a qual tabuada? Tabuada do 2. Tem o b, que também é um fator comum. Então, 2b é nosso fator comum. Lembrando, sempre fator comum vezes resultado da divisão do primeiro termo pelo fator comum. 4ab dividido por 2b, simplificando, sobra 2a. Menos 6b dividido por 2b, simplificando, dá 3. Note que ainda não estou na forma fatorada, porque na forma fatorada é o número vezes o outro. Aqui eu tenho um número mais o outro. Mas note que eu tenho aqui um fator comum. 2a menos 3 e 2a menos 3. Então eu tenho exatamente dois números iguais. Então 2a menos 3 é nosso fator comum. Lembrando que o fator comum vezes o resultado da divisão do primeiro termo pelo fator comum. 5 que multiplica 2a menos 3 dividido por 2a menos 3, sobra 5. 2b que multiplica 2a menos 3, que dividido por 2a menos 3, sobra 2b. Então está aqui. Temos agora a nossa expressão na forma fatorada. Segue o resuminho desse exercício. Muito obrigado e até a próxima aula.